Estamos ao vivo a mais um podcast Fofocas Terapêuticas. E é um prazer estar aqui com vocês e com uma convidada que eu amo muito, que vai estar aqui conosco hoje. Eu vou chamar hoje para falar com a gente a Maria Rosa. E a temática que ela vai trabalhar aqui com a gente vai conversar, porque aqui é um bate-papo descontraído, para a gente falar sobre fofocas que curam. Porque eu adoro uma fofoca, mas fofocas também podem curar quando a gente fica conversando das coisas que a gente curte, que a gente gosta de uma forma leve. Então, nós vamos falar hoje sobre respiração consciente, como ela pode harmonizar as nossas emoções. Eu vou chamar aqui a Maria para falar com a gente. Olá! Olá! Como vai? Como vão as pessoas que estão aqui nos assistindo? Eu estou muito feliz por estar aqui com a Pérola, que não é parafraseando, mas eu amo essa pessoa maravilhosa e estou feliz dela ter me convidado para falar de um tema que eu amo, sou suspeita de falar. É super suspeita de falar, que eu sei muito bem, por isso que eu até falei para você trazer, porque ele é um tema muito bacana e pouco explorado como ele merece, né? Você só está um pouco descentralizado, você podia dar mais uma centralizadinha na câmera para gente? Quer acontece para lá? Eu sei, aí. Melhorou. As câmeras têm dessa, gente. A gente vai ajustando, porque tem hora que elas são rebeldes e a gente tem que posicioná-las. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse quem você é, o que você trabalha e da cidade onde você está falando também, né? Então, meu nome é Maria Rosa, eu sou fisioterapeuta, acupunturista e terapeuta holística. Falo daqui de Cachoeirinha, do Rio Grande do Sul. Que mais? Que mais que falta? Qual tipo de terapia que você trabalha para a gente? Então, aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, a gente fala acupuntura para tudo, né? Para todas as terapias. Na verdade, eu trabalho com medicina tradicional chinesa. Tudo que envolve a parte da medicina tradicional chinesa, que a gente acaba chamando de acupuntura, né? Então, é o uso de agulhas na terapia, moxa-bustão, ventosas, imãs, que mais? HTG, que é uma terapia muito antiga, que usa os hexagramas do I Ching, respiração, Qigong, Reiki, e por aí vai. Cristais eu uso também. Dentro da sessão eu uso cristais. E sempre trago uma conversa, né? Porque quem trabalha com gerenciamento emocional sempre tem que dar um acolhimento, né? Não, as agulhas, a respiração, te dão um apoio e uma resposta rápida, um input, né? Mas o que vai segurar isso? O que vai manter o resultado? É a pessoa, né? É a pessoa que está sendo tratada, está se tratando, porque eu não trato ninguém, a pessoa se trata. Então, para que essa pessoa mantenha os resultados e faça os exercícios que a gente pede, a gente dá uma conversada, faz um acolhimento com a pessoa, né? Traz técnicas de coaching, eu uso técnicas de coaching nas minhas sessões, e afirmações. Afirmações são fundamentais para trazer a conexão com o divino interior, com a criança, acolher a sua criança, né?
que acaba influindo no nosso ego e no como a gente se coloca para o mundo. Então, as afirmações são muito boas para isso. Só que não adianta eu afirmar. Eu estou olhando para uma minha agora aqui, tá? Que eu tenho no espelho. Eu sou abençoada. Não adianta eu afirmar numa sessão eu sou abençoada. Ponto. Não! Tem que fazer que isso seja contínuo, para que o meu cérebro absorva isso e compreenda como verdade. Então, eu tenho que falar, repetir e sentir. Isso é feito com o tempo, com a repetição, como se fosse um exercício, como se fosse um exercício físico. Manutenção. Tem que ter manutenção para a gente atingir os nossos objetivos. Você trouxe várias coisas interessantes com relação ao atendimento e eu quero falar sobre isso, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Como é que você chegou no mundo das terapias, né? Como é que foi? Que você trouxe, por exemplo, a gente da medicina tradicional chinesa, que é um mundo completamente diferente. Então, primeiro, como você entrou no mundo das terapias e como você se conectou com justamente a medicina tradicional chinesa, que é um universo à parte, totalmente rico e pouco explorado no sentido da profundidade que ele tem, né? Porque é um mundo à parte, um conhecimento milenário impressionante. Então, como é que você chegou no mundo das terapias e como você se conectou com a medicina tradicional chinesa? Então, a minha vida é um pouco louca, assim, a gente contar, tá? Um pouco louca. A minha primeira formação de faculdade é farmácia. Eu sou bacharel em farmácia. E aí, lá em 1900 bolinha. Só que lá em 1900 bolinha, a gente já falava em óleos essenciais, que eu uso também. A gente já falava em óleos essenciais, já falava em florais de bar, mas era tudo muito incipiente aqui no Brasil. E eu me formei e fui para uma área diversa da farmácia comercial. Eu fui para a farmácia de homeopatia. Eu fundei uma farmácia e... Se tem uma coisa que mudou o meu cabelo... Eita! Deu interferência de áudio aqui, desculpa. Você fundou uma farmácia? Fundei uma farmácia e trabalhei nela até o nascimento da minha primeira filha. Depois eu me afastei por coisas da vida, do casamento e dos filhos e tal, me afastei. E quando eu voltei, o meu ex-esposo tinha tido uma crise de coluna muito forte e o médico disse, tem que operar. Tem que operar. E eu disse, não vai operar. Eu já estudava várias coisas nessas linhas, assim, holísticas, né? Eu disse, mas se tu operar, tu corre o risco de ficar paraplégico. E aí, fui lá, tirei ele da porta do hospital, praticamente, e levei para a fisioterapia. A fisioterapeuta dele foi uma pessoa que eu tive uma grande amizade. A gente começou a conversar muito e eu disse, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero achar curas que não necessitem de remédio, que não necessitem do remédio químico, que estimulem o organismo a se curar. Então, eu fui estudando, fiz massoterapia, fui estudando toda essa linha, assim, e quando as crianças estavam maiorzinhas, assim, eu fui fazer fisioterapia, fiz fisioterapia na Unicinos, que foi um curso muito aberto para tudo que é holístico, né? A gente tinha uma cadeira, inclusive, que falava de terapias alternativas, era o nome da disciplina. Eu falei cadeira, que é uma coisa muito antiga, né?
Às vezes as pessoas nem sabem o que é disciplina. Terapias alternativas. Foi onde eu comecei a entender que as minhas mãos tinham capacidade de cura. Porque dentro dessa cadeira tinha uma das terapias, era toque terapêutico. Que eu me lembrei disso agora. Que o toque terapêutico, ele é parecido com o Reiki e ele é parecido com a cura intencional. Só que ele percebe as deficiências e os excessos do corpo áurico através das mãos. Um dia a gente pode falar sobre isso. Só para alinhar aqui, para quem não sabe, que ela falou de cura intencional é uma técnica que a Maria canalizou. Inclusive, nós falamos dessa técnica na formação que nós demos juntas. Ela deu uma aula, que foi a formação Seja Dono da Sua Própria Cura. Nós fizemos juntos, foi um dia maravilhoso, inclusive, que ela deu reiki, eu dei reiki de limpeza de entidades negativas e autoestima. E ela trouxe também essa questão de como a cura intencional pode ser usada, né? Isso é uma coisa bacana. E se alguém quiser entrar nesta formação, ela está disponível. Eu vou deixar ela aqui abaixo no nosso box de informações, porque ela está muito legal. A gente recebeu depoimentos de pessoas, por exemplo, que tinham feito curso de Reiki há 3 anos e a pessoa não tinha conseguido ter a coragem de aplicar Reiki em outras pessoas, e até em si mesma ela estava travada, e hoje ela está atendendo. E ela fala, nossa, eu destravei por conta da formação de vocês, porque eu tive segurança do que eu estava fazendo, de como eu aplico o Reiki. Foi uma formação muito bonita. E continue a parte das cadeiras, mas eu precisava compartilhar. Falar, assim, desse nosso jeito, assim, falar na língua que a pessoa entende. Exato. E não na língua, né? Porque, assim, não desviando muito, fofocas terapêuticas é isso. Se você, gente, está aí, fofocas é para isso. A gente começa, a gente dispersa, depois a gente volta como numa fofoca. É assim aqui. A ideia é essa loucura mesmo. Mas foi muito gostoso e foi bem isso, porque as pessoas, às vezes, quando vão ensinar terapias holísticas, integrativas, energéticas, o que você quiser falar, às vezes as pessoas explicam, mas elas explicam de um jeito técnico demais. Um jeito que não traz para o dia a dia. Como é que no dia a dia eu uso isso? Como isso? Por que é importante fazer certas práticas e certas técnicas no dia a dia? A Maria trouxe a questão do atendimento, de você se cuidar. Por quê? As pessoas não conseguem entender, às vezes, por que a gente fala, faz isso? Qual é o sentido? Então, a gente trouxe de uma forma muito prática o que fazer e o porquê fazer. E como você faz isso de uma forma orgânica, não de uma forma mecânica que você faz e não sabe por que está acontecendo aquilo. Não, a gente trouxe os porquês e explicou de uma forma fácil como você faz isso para encaixar no teu dia a dia. E isso foi muito legal de ouvir, porque eu falei, gente, essa pessoa só precisava de uma orientação para poder começar a atender, para começar a usar o Reiki como ferramenta de cura pessoal, mas também como uma ferramenta de trabalho. Então foi muito legal essa experiência. Muito bom. Por favor, e aí começou a minha curiosidade pela medicina chinesa. Eu comecei nessa disciplina entender onde estava o início de tudo. Lá na Idade da Pedra Lascada. E aí, quanto mais eu estudo filosofia chinesa, quanto mais eu estudo medicina chinesa, mais eu me apaixono e mais eu quero falar do assunto. E a respiração, eu peguei um pedacinho aqui para falar, a respiração tá lá. Porque quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é respirar, né? Quando o ar entra, eu vivo, né? E quando a gente morre, tem a frase, né? Suspiro final. É um suspiro final, né? E aí, eu trouxe aqui uma inscrição que foi achada numa lápide da dinastia Azul de 500 anos antes de Cristo. Isso é China, tá?
Aí o que está escrito lá? Ao transportar a respiração, a inspiração deve ser completa. Quando é completa, tem grande capacidade. Quando tem grande capacidade, pode ser estendida. Quando estendida, desce. Quando desce, traz calma. Quando traz calma, é firme e forte. Quando é firme e forte, germina. Quando germina, cresce. Quando cresce, sobe. Quando sobe, alcança o topo da cabeça. O poder secreto da providência se manifesta acima. O poder secreto da terra se manifesta embaixo. Quem seguir isso, viverá. Quem agir contra isso, morrerá. Perfeito, né? 500 anos antes de Cristo. Gente, eles já mandavam respirar da forma correta. É muito interessante você trazer isso, porque assim, acho que poucas pessoas entendem que existe uma forma correta de respirar e que isso traz diferenças no nosso dia a dia, no nosso físico. Explica um pouquinho de uma forma simples o que essa inscrição quer dizer e o que isso reflete na nossa vida. Quando desce, inspira, né? Desce. E quando sobe, expira. Para o chinês, tudo tem uma descida e uma subida. A energia entra pelo nariz e desce. E é espargida para todo o corpo, né? Quando ela sobe, ela vai até a cabeça e ela sai. É uma troca de energia vital do corpo com a energia do universo, energia vital do universo. Eu gosto de dizer que a gente está imerso em energia vital, ou em outras palavras, a gente está imerso em Deus. Porque se Deus está em tudo e é o todo, somos deuses, né? E tudo que há é Deus, o ar é Deus, e é o que nos alimenta, né? É o que nos faz transcender muitas vezes. Por exemplo, quando eu estou numa situação que me tira do prumo, o que a maioria das pessoas fazem, né? Quando estão com medo ou quando foram agredidas com palavras, alguma coisa. O que essa respiração faz? Essa respiração, além de fazer com que tu fique cansada, o teu coração bate mais rápido, teu coração acelera, tu entra em ansiedade, né? Uma respiração que pode te ajudar em situações, ou pode nos ajudar, né? Eu falo muito ti. Pode nos ajudar em situações de ansiedade, é a respiração 4x4, ela é a mais simples e é fácil de quem não está acostumado a treinar a respiração fazer 4x4, ela não é difícil. Então, normalmente a gente faz com música, estou sem música hoje aqui, mas o que é a respiração 4x4? Ela equilibra a inspiração pelo nariz, contando 4, 1, 2, 3, 4, e expira pelo nariz, 1, 2, 3, 4. No mesmo tempo, ins e ex. Por quê? Porque aí tu equilibra o oxigênio e o gás carbônico dentro do teu organismo. Normalmente as pessoas acham que se inspirar e expirar, e aí começa a expirar, inspira profundamente e expira, tá colocando todo o gás carbônico para fora. E eu tô colocando toda a sujeira para fora. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Porque o que sinaliza para que a célula capte oxigênio para dentro da célula é o gás carbônico.
precisa ter gás carbônico na célula para que o oxigênio seja absorvido. Se eu colocar todo o gás carbônico para fora, ou a maior parte, né, nessas expirações forçadas, o oxigênio não vai ser bem aproveitado e a célula não vai ser bem nutrida. Então, por isso, a necessidade de quando eu quero me acalmar, eu quero aproveitar o oxigênio para o meu cérebro e para as outras partes do corpo, enfim, eu faço uma respiração 4x4, ou 6x6, ou 8x8. 8x8 já é uma respiração que precisa de muita prática para fazer, né? Não sei se me fiz clara. Sim, sim. Eu vou até pedir para você depois fazer para a gente uma sequência com o pessoal para eles poderem treinar. Porque uma das perguntas muito comuns é justamente a questão da ansiedade, né? A ansiedade, um dos grandes males do Brasil, tanto é que somos um dos países mais ansiosos do mundo, isso tem pesquisas que provam isso. E a ansiedade pode ser eliminada, reduzida, apenas se a gente respirar direito, gente. Isso é real. Se a gente respirar, porque ele nutre de uma forma a respiração correta, que a gente acalma, a gente, como a Maria trouxe, o nosso coração vai desacelerando, porque a gente desacelera o ritmo, a ansiedade faz a gente ficar elétrico, e a respiração certa calma, relaxa. Então, eu acho bacana trazer um ciclo para o pessoal experimentar. O que você acha? Sim, a gente pode fazer. Outras coisas que a respiração faz, além de acalmar, é limpar a mente. O que é difícil para nós ocidentais na meditação? É o limpar a mente, né? Porque todo mundo diz, tem que limpar a mente. Mas, na verdade, tu não consegue parar de pensar nunca, né? Respirando e se concentrando só em ti e na respiração, tu consegue uma meditação e esse estado de mente limpa. Tu consegue transcender, tu consegue uma ampliação de consciência com respiração. Tu consegue estados orgásticos com respiração, né? Liberação de endorfina e ocitocina com respiração. Aí teve uma das palestras que eu fiz sobre respiração, me disseram assim, mas isso é tantra. Não é tantra, é respiração. Que o tantra usa outras técnicas, né? Só com respiração. Não precisa mais nada, só respiração. Tu consegue isso. Prazer, né? E o que mais de bom tem de tu ter um tempinho para ti para fazer isso, né? Porque ocitocina é um hormônio que te traz maior prazer, e poucas pessoas experimentam isso, né? Quer fazer uma sequência agora? Eu quero, mas eu tenho uma pergunta, porque eu nunca tinha ouvido essa questão da respiração como uma forma de trazer o prazer, de relaxamento, de calma, liberar a mente, sim. Mas essa parte que você trouxe, que a gente pode justamente produzir endorfina, você produzir essas sensações, é uma respiração muito diferente que traz, faz essa produção? Então, a gente vai treinando, porque se não tem algumas pessoas que dizem assim, eu fico tonta quando respiro demais, né? Porque não está bem treinado. A capacidade da caixa torácica também de expandir e de contrair não é boa quando a gente não tem um preparo para isso, né? Então a gente vai se preparando. Mas, em resumo, essa é uma respiração profunda e uma expiração sonora, gostosa. Porque, até posso falar um pouquinho mais.
se tu pensar, e eu não tenho figuras agora aqui, mas tu pega a anatomia do aparelho sexual e a anatomia da garganta são parecidos. Por isso que a sonoridade, a vibração da garganta, da sonoridade, te traz este prazer. Provoca ele, né? Isso é um dos trabalhos, assim, com mulheres, principalmente, que não conseguem atingir orgasmo, né? Usar isso. E dentro de uma sessão trabalhando a respiração, a pessoa vai ganhando autoestima, né? E vai esquecendo a vergonha de sonorizar. Tem gente que tem vergonha de bocejar. O bocejo é uma arma do organismo para se manter atento. E aí a gente diz, não boceja. É feio gemer, é feio sonorizar quando tu tá numa relação. Não, gente, não. Seja natural. Seja natural. A Pérola tem uma mentoria, né, Pérola, de autoestima. E aí eu me lembrei disso, né, que uma das coisas é perder a vergonha do seu corpo, perder a vergonha da sua voz, né? Nossa, você falou isso, é tão forte, porque a maioria das vezes nós temos vergonha de ser quem nós somos, de sermos, de expressar quem nós somos. Nós somos, desde muito novos, direcionados a não sermos naturais. E quando a gente cresce, isso dá tanto bloqueio de autoestima, porque você não pode, por exemplo, a gente associa muito que nessa parte sonora ao prazer sexual, mas essa parte sonora ela é qualquer tipo de prazer, gente. É quando você, por exemplo, come. Eu não sei como vocês lidam quando vocês comem, mas a comida, se você lida com ela com prazer, tem gente que geme de prazer porque está comendo. Porque aquilo dá prazer. Porque é uma das formas do corpo mostrar que tem prazer. Só que nós somos ensinados de que isso não é legal, de que isso é feio, e isso é natural. Então, quando a gente começa a fazer essas coisas no dia a dia, em coisas simples, como até um ato de comer, como é que a gente exerce como é que a gente bota o nosso prazer para fora? Como é que a gente é feliz? Como é que a gente se liberta de ser quem a gente é? São pequenos detalhes que a gente não para pensar no todo, né, Maria? Que, tipo, o quanto isso impacta o todo. O você ser você. É bem interessante. Essa da respiração, realmente, eu nunca tinha ouvido falar. E é muito, muito interessante essa respiração, porque realmente você parar para pensar que, fora a libertação, você poder controlar o seu próprio prazer de formas diferentes. Uhum. Isso aí. Muito interessante, é muito interessante mesmo. E sim, podemos fazer uma sequência de respiração, mas eu achei muito legal essa abordagem. Acho que a gente podia trabalhar um dia algo assim para ajudar em desbloqueio de mulheres. Eu acho que a gente podia trazer isso, fazer algum dia um projeto, uma vivência, não sei, para desbloqueio de mulheres e trazer, porque é algo assim diferente e poderoso a reflexão que isso pode trazer. E os resultados também a longo prazo. Verdade, tem verdade isso. A gente, quando é muito pequeno, né, a gente ouve, né,
engole o choro, não resmunga, né? Não grita. E o grito para criança, óbvio que a gente não vai sair adulto gritando por aí, mas o grito para criança é um oi, eu tô aqui, eu quero ser ouvido, né? E claro que as mães que faziam isso faziam tentando ensinar a criança a conviver em sociedade, mas não se tinha essa ideia assim, né? Vamos devagar, ele vai aprender, né? Vamos deixar essa criança se expressar de várias formas, né? Com a fala, com o corpo, sentar no chão, né? Em físio, a gente senta muito no chão com crianças, com idosos. Entrou desculpa. Oi, Vita! Eu tô falando que tá gostando da nossa fala, hein? Um beijo, saudade, sua linda. Saudade. Compartilha, aproveitando esse momento, gente, curte essa live, compartilha, porque aqui é um bate-papo gostoso, mas é um bate-papo, como eu falei, é uma fofoca terapêutica, é uma fofoca que cura. Alguém pode estar precisando dessa mensagem para ver novas possibilidades de se sentir bem. Então, curte, compartilha a live e segue o canal. Eu esqueço dessas coisas, gente, porque é fofoca mesmo. Então, eu começo a conversar, eu esqueço, tem que dar os recados. Em alguns momentos, a gente tem que parar e dar os recados. Saudade. Saudade, estou lendo os comentários aqui, tá, gente? Por isso que eu parei aqui. Mas vamos fazer então uma sessão. Vamos fazer essa sessão de respiração e eu amei. A gente tem que sentar e fazer um projeto mais para frente. Ó, vamos fazer bem curtinho, tá? Nós vamos fazer 4 respirações, 4x4. E aí a gente vai sentir a calma. Daí a gente vai fazer um suspiro, 2 suspiros fisiológicos. O que é o suspiro fisiológico? E não tenha vergonha de sonorizar, de soltar barulho, ou porque o suspiro fisiológico, ele te acorda, ele te dá vontade de seguir, né? Então, nós vamos acalmar o coraçãozinho e depois nós vamos tirar o cansaço, tá bom? Bora! Vamos lá. Vocês vão ver eu movimentar, mas eu não vou conseguir respirar pelo nariz, porque eu vou estar falando, né? Não tenho nada gravado aqui, então eu vou estar falando. Eu vou ser a cobaia. Então, contando até 4 na ins, contando até 4 na ex, tá bom? Então, vamos lá. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. Sem intervalo. 1, 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4. Inspira. 2, 3, 4, expira. 2, 3, 4, inspira. 2, 3, 4, expira. 2, 3, 4. 2 suspiros. Como que tu sente? O que tu sentiu? Eu acho demais. Muito rapidinho, né? Mas já dá para sentir. E a respiração é isso. Tu não precisa ficar 1 hora respirando. Tu pode estar no trânsito. Alguém passou na tua frente para te não xingar, para te abençoar. Passa abençoado. Respira e expira. Faz uma 4x4. Ninguém precisa, se tem alguma pessoa junto contigo, ninguém precisa ver que tu te desalinhou e tal. Já respira, te alinha de novo e segue. Abençoa quem passou e não sai. Por quê? Lembrei de uma coisa. Por quê
que é fundamental a gente fazer pelo menos a respiração 4x4, porque a gente está vivendo um momento de transformação do planeta e do universo. E no momento que tu te desalinha, no momento que tu sai, tu perde a tua razão, tu perde o teu equilíbrio, tu vai pro lado da sombra. E não é legal. O legal é o caminho do meio. A gente sabe que tem sombra, a gente sabe que tem luz, mas o legal é o caminho do meio. Então, para a gente não sair fora, aprende a respirar. Pelo menos 4x4. Eu acho que daqui dessa conversa, todo mundo pode sair com essa ideia e começar a treinar pelo menos esta respiração, né? Assim, já o pessoal que testou aqui falou alivia, ó, aqui, ó, o pessoal já falando alivia. É isso aí, gente, façam. Ai, façam em casa, façam. Como a gente falou, ela deu os suspiros profundos, mas os suspiros deixa para fazer quando você estiver em casa. Mas a respiração 4x4 você pode usar em qualquer lugar. Façam, porque só isso já acalma muito. Eu já tô naquela coisa, gente, meu olho tá fechando, mas eu tenho que voltar. Volta aqui, eu tô falando, eu tô no meio de um papo, não dá para dormir. Mas já relaxa bastante. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada por estar aqui. Muito, muito bacana. E com relação à respiração, você começou a se conectar com essa técnica? Foi na faculdade mesmo? E aí depois você trouxe? Difícil. Porque o fisioterapeuta trabalha muito respiração, né? Tanto com exercícios que ensinam a pessoa a respirar sozinha, quanto com terapias manuais, né? Respiração forçada com terapias manuais, as TEMPs, né? Como com aparelhos, né? O fisioterapeuta trabalha em cima de respiração muito, muito, muito. E dentro da faculdade ainda, eu fiz a formação em instrutor de Pilates. O Pilates, nosso Joseph Pilates, trabalhava o Pilates clássico em cima de respiração, porque ele tinha asma quando era pequeno. Ele tinha asma. E aí ele era minguadinho, assim, e sabe, com a criança que tem asma, né? As pessoas olham, os mais velhos olham e vai morrer, né? E ele começou a fazer exercícios montado sempre em cima da respiração, da índice, da ex, e ele dizia também que quando tu faz força expirando e contraindo o abdômen, tu tem muito mais força. E eu ia contar a história do Pilates, mas não é o assunto. O Fofoca Terapêutica é para isso, gente. Eu criei esse quadro para esses momentos que a gente se perde e depois a gente volta, porque é fofoca. Você pegou o espírito do programa, porque é para isso. É para gente. Mas então, tu sabe como é que ele criou o Pilates? Ai, muito bom. Ele já fazia muito exercício e aí ele é polaco, mas ele foi preso na Segunda Guerra como alemão, como inimigo, né? E aí dentro do campo de concentração ele começou a ajudar os doentes com as camas, porque a cama de exército tem aquelas molas, né? Aquela coisa assim. Ele começou a desmontar as molas das camas e fazer aparelhos para ajudar as pessoas que estavam doentes. E aí teve E aí teve uma gripe muito forte quando ele estava lá nesse campo de concentração, que devastou, assim, morreu muita gente. E as pessoas que faziam exercício com ele, inclusive as que estavam doentes se recuperando, não morreram. Não morreram. E aí, depois que ele saiu do campo de concentração, ele desenhou as máquinas, ele chamava de máquinas, né? Os aparelhos de Pilates em cima das ideias que ele tinha tido lá dentro do campo de concentração.
que começou tudo com camas hospitalares desmontadas e com molas das camas. Eu Interessante. Não, é impressionante. É disso. Esse é o intuito. É disso que eu gosto. Mas, nossa, eu nunca imaginei. Nunca ninguém comentou isso comigo. Eu gosto de Pilates. Mas eu nunca imaginei que o Pilates nasceu num campo de concentração. E os aparelhos também nasceram num campo de concentração. Tinha a ideia de... Que impressionante. Ele era uma pessoa fora do tempo dele. Ele era uma pessoa maravilhosa. E morreu num incêndio, né? Então ninguém sabe o quanto ele poderia viver se ele não tivesse morrido num incêndio, num acidente. O estúdio dele pegou fogo. E ele foi salvar alguns papéis e registros de pacientes e tal, e morreu num incêndio. Ele era fora do tempo dele, muito além do tempo. Nossa, mas que pena, porque realmente ele revolucionou. E hoje a gente tem Pilates, tem variações do Pilates. E é interessante, um sobrevivente de guerra. Eu não sabia que ele era um sobrevivente de guerra. E criando tantas coisas. E é por isso que é interessante a gente compartilhar histórias, a gente fazer essas fofocas, porque a gente descobre coisas que a gente nem imaginava, entendeu? Como esse assunto. Olha aí, olha isso, gente. E é isso que é importante a gente parar para pensar, que as curas podem vir dos lugares mais inusitados. Onde você pensou? Não é? Olha! E tudo vai em torno da respiração. Tudo usa a respiração, né? Tudo usa a respiração. E a respiração cura, é uma coisa para você parar para pensar, mas às vezes tão negligenciado, mas que pode ser algo tão simples, que pode ser tão poderoso, né? A gente aprender a respirar. Eu trabalho com uma pessoa, né? A Patrícia, ela já fez a primeira abertura do podcast aqui, que a gente faz alguns trabalhos juntos, e ela faz uma respiração que justamente é para limpeza de memórias. A gente consegue limpar memórias através de respiração, gente. Uhum. Uma das técnicas que ela trabalha numa das vivências que a gente faz é isso, só fazendo com respirando, vai limpando as memórias para liberar as coisas que não estão bem. Olha o poder de uma respiração bem feita. Uhum. Isso aí. Eu acho impressionante. E assim, quando você começou, você falou que você palestra sobre esse tema. Como é que surgiu essa questão de virar palestrante e trazer essa questão da respiração dentro das palestras? Então, eu faz desde 2013, eu comecei um curso, eu ganhei uma bolsa para um curso de coaching, tá? E aí era as terapeutas da casa que eu trabalhava, que era um coworking, né? Me deram essa bolsa. Eu disse: o que eu quero com bolsa de coaching? Eu sou terapeuta. Não, vai só para nos acompanhar e tal. E eu fui. E aí eu entrei para um instituto que faz estudo de... esqueci a palavra. Evolução humana, tá? E aí, dentro deste, eu fiz o coaching, né? E aí eu segui fazendo cursos. Fiz VAP, que é um curso que chama Vida em Alta Performance. Dali eu fiz um que é VAP Power. O VAP é limpeza geral, assim, limpeza geral, tira toda a caca que tem na gente. Depois vem um outro que é da criança, é uma evolução, né? E aí ali eu conheci pessoas, né, que fizeram um grupo com um mentor, tem um mentor, que começou a incentivar isso na gente, né? E eu sou terapeuta desse instituto, e então já palestrei lá acho que uns 5 cursos já. E é muito legal. Já falei sobre amor, já falei sobre respiração, já falei sobre o HTG,
sobre Qigong, que é outra das minhas paixões. É muito bom lá. Aproveitando, assim, para quem não conhece, o que é o Qigong e o que é o HTG? Então, o Qigong é uma terapia, um exercício meditativo que é usado antes dos exercícios marciais na China. Ele usa o corpo e a respiração. Ele faz a movimentação do Qi. O Qi é a energia vital. A movimentação do Qi no corpo áurico. Eles não falam corpo áurico, mas é isso que acontece, né? Eles movimentam o Qi por fora e o Qi dentro do corpo, através da respiração e do movimento. HTG é hexagrama terapia genética. Tem um livro muito, muito, muito antigo da China que se chama I Ching, que Lao Tse conta nesse livro que ele recebeu os hexagramas, os trigramas e hexagramas no casco de uma tartaruga dragão com o céu anterior. Tu pode falar muito bem disso também, né? Não tão bem quanto você. Não tão bem quanto você. Eu chego tão bem quanto você. No dorso de um cavalo dragão veio o céu posterior. São baguás com 8 hexagramas. Esses hexagramas tem uma tabela no I Ching lá de 64 hexagramas. Que foram compilados lá pelo Lao Tse. Tem uma terapeuta nossa, brasileira, pesquisadora do assunto, que um dia estava lá lendo e olhando e enxergou de uma outra forma, movimentando essa tabela, o sequenciamento do nosso DNA. E aí, através deste sequenciamento, através desses hexagramas, a gente cria protocolos que, quando riscados no corpo, ou colocados junto ao corpo, ou olhados de forma contínua, conversam com o nosso DNA. Conversam como? Pela vibração energética. Porque tudo é energia, tudo vibra. Tudo emite uma vibração. Eu estou aqui procurando se está aqui o meu livro, não está lá embaixo no meu consultório. Tudo emite uma vibração, né? Então, esses hexagramas emitem uma vibração que vão lá direto entrar em ressonância com o nosso DNA. Tem eu vou desenhar aqui para vocês, que eu estou com o meu livro lá embaixo. Tem que a gente chama de triptofano, nossa, que é o nosso coringa. Você quer que eu pegue? Eu consigo pegar, tá aqui perto, gente. Eu já volto. Vai falando. Ele traz bem-estar na hora. Só riscar no corpo. E a pessoa acalma. Eu nunca esqueço, assim, ó, um amigo, num desses cursos que eu participo, assim, veio e me disse assim: Maria, eu tô muito ansioso. Ele trabalha na venda de cursos e coisas, então durante os eventos ele tá muito assoberbado, assim, sempre trabalhando muito. O meu coração tá saindo pela boca. Daí eu disse: tá, vem aqui que eu posso te riscar. E ele pode. Aí risquei ali o triptofano nessa parte aqui, que é um ponto da acupuntura, tá? É um ponto calmante da acupuntura, 3 dedos aqui. Risquei aqui.
Levou assim, ó, uma meia hora, ele veio, me abraçou e disse assim, eu quero te agradecer e quero te perguntar que bruxaria é essa. Eu digo, não é bruxaria, é ciência. E aí, daí eu comecei a falar do HTG lá no Instituto também. E já dei uma palestra falando sobre, né? E já dei atendimentos também nas feiras com HTG. E sempre tem uma resposta e é muito. Porque assim, eu também sou terapeuta HTG, tá, gente? Só que eu trabalho com a parte radiônica do HTG. Eu não trabalho com a parte mais manual dessa parte do, pelo menos por enquanto, como a Maria faz, que tipo, nós somos alunas da mesma pessoa, né? Que é a Marisa, que é maravilhosa. Inclusive, se vocês quiserem conhecer o HTG, tem aqui tanto no YouTube quanto no Instagram o HTG, né? HTG oficial, não vou lembrar como é que é. É oficial mesmo? HTG oficial. O Marisa Silva também tem algumas coisas, né? Arroba Marisa. Porque assim, o Xing, eu jogo o Xing também. O Xing, para quem não sabe, ele é um oráculo. Ele veio, Lao Tse veio, trouxe, e ele se tornou um oráculo chinês. Então, ele é uma forma de você, de autoconhecimento e de realmente prever o futuro. Então, é muito maravilhoso usar para pegar respostas. E uma das formas, só que assim, você tem que entender que são códigos universais. São códigos. Então, você pode usar isso de várias formas. A Marisa entendeu que ele tem a questão dos códigos do DNA. Então, a gente regenera o corpo através disso. E eu, por exemplo, tenho uma formação que é o I Ching como energia, que é um tipo de reiki de I Ching. É maravilhoso também, que a gente usa os hexagramas para promover curas. Então, porque cada hexagrama tem um significado. Quando a gente vê ele no tradicional chinês, que eles vão trazer alguma coisa do comportamento do dia a dia. Então, eles trazem o dia a dia e trazem uma lição. E quando você pega quando você tira o hexagrama, é uma mensagem de algo que você precisa equilibrar na tua vida para que aquela situação que você está vivendo seja resolvida. Então, ele vem como uma mensagem. Nossa, às vezes, eu diria sempre, dá uns tapas na tua cara, só que assim, dentro dessa formação, você usa o hexagrama como energia. Então, se você precisa equilibrar aquilo, fora a mensagem, você também aplique em você mesmo a energia do hexagrama como um reiki para você equilibrar aquela área. Então, tem muitas formas de a gente trabalhar a mesma coisa. E é muito bacana isso, né? Eu uso aqui, né, o triptofano aqui no CS6, que é um ponto calmante. Mas se vocês forem falar com a Marisa, ela vai dizer assim, não precisa ser em ponto de acupuntura, porque HTG não é acupuntura. Exatamente. Não precisa, gente, não precisa. Se riscar do outro lado, funciona também. O que acontece? Como eu sou acupunturista apaixonada por acupuntura, eu aproveito, né, a função dos pontos com o HTG, que também é uma forma de usar, assim, cada um usa do jeito que quer. Né? Mas dentro do HTG a gente também tem os vasos maravilhosos, né? Que eles correspondem a pontos de acupuntura também. Mas isso, HTG é uma conversa para um outro dia, que a gente aproveitou porque acontece. Mas acontece, a gente conversa um outro dia. Mas assim, voltando para a respiração, quando você traz a respiração nos seus atendimentos, como é que as pessoas recebem geralmente? Porque as pessoas acho que é difícil as pessoas entenderem que elas não sabem respirar, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entendi que eu não sabia respirar, ainda é um choque, eu falo, eu ainda não sei respirar direito, não, gente. Mas é um choque quando você para pensar, cara, eu faço isso todo dia, como é que eu não respiro direito? Como é que, assim, as pessoas não entendem por quê. Por que treinar a respiração, né? Se eu já respiro. Aí, até tu explicar, só fazendo. É assim, tipo, confia em mim, vamos fazer uma vez, e aí tu sente, depois me diz. Assim como também no Pilates, que a gente faz uma respiração que as pessoas nunca fizeram, né, no Pilates. E
como é que tu faz força normalmente? Trava Né? tudo. Tranca, não expira, não inspira, faz apneia. E aí tu diz para a pessoa, não faz força expirando, contraindo o abdômen, né? Na primeira vez a pessoa não vai entender. Quando a pessoa consegue entender essa mecânica, aí a pessoa diz assim, nossa, agora eu sei quanta força eu tinha guardada. E é dessa forma, assim, as pessoas a princípio acham que eu tô maluca. A princípio, quem fala de respiração, e não sou só eu que falo de respiração, né? Eu tô com um livro aqui do James Nestor, que é um inglês. Então, eu não sei como uma coisa que é tão antiga quanto a Terra, quanto ao homem, né? Porque a gente nasceu respirando, e muitas pessoas trabalham com isso, muitas profissões, e as pessoas ainda não aceitam. Eu acho que é mais fácil ir na farmácia, comprar uma cápsulazinha e tomar. Ai, tomei o remédio, a solução da minha vida. Não é, gente, não é. Assim, quem toma, quem precisa de remédio de uso crônico, de uso contínuo, ok, continua usando. Mas usa alguma terapia natural. Vai indo para o lado natural. Para, se não tirar o remédio, pelo menos diminuir. Porque vocês já se deram por conta do que estão virando as nossas cidades? Mercado, que eu não sei como é que chama aí em São Paulo, mas aqui é supermercado. Tem os dois, o mercado e o supermercado, e tem os três, super, hiper. Farmácias, mega farmácia. Aqui, numa quadra, tem 4, 5 farmácias. E são megas farmácias. Tem uma aí que eu não vou falar o nome para não bloquear o nosso lá no YouTube, que ela está se transformando num mercado. Ela tem pão, ela tem chocolate, tem água, tem energético, sabe? Ela está virando um híbrido, Ela já é um híbrido. Então é mais fácil ir na farmácia e comprar o teu resultado. E eu não preciso fazer nada, eu não preciso fazer exercício, eu não preciso respirar, eu não preciso me alimentar direito. Eu posso continuar comendo porcariosídeo, fumando e bebendo bebida alcoólica. E é interessante você trazer isso, porque as pessoas acham que quando a gente que trabalha com terapias naturais, a gente é contra remédio. Nós não somos contra remédio. A gente é contra o uso indiscriminado de remédio, porque remédio é necessário, sim. Nós precisamos tomar remédios, mas a gente não precisa tomar remédio para tudo e qualquer coisa. Porque também tem uma coisa... negar a evolução da ciência. Não, não é isso. É só... Gente, tem gente que tem uma sacola com 500 mil remédios. Eu tenho que tomar minhas cápsulas. Aí a cápsula substitui o alimento, a cápsula substitui teu batimento cardíaco. Fiquei sem palavras. Fica difícil. Tem que diminuir a quantidade de vezes, né? O remédio ele mascara a origem do problema, gente. Porque o que as pessoas não entendem do corpo humano é que tudo é uma reação química. Tudo. Nossas emoções são reações químicas. Tudo que acontece é uma reação. E o remédio, o que ele é? Ele é um componente que ele vai mexer nessa reação química de uma forma a trazer um resultado. Então, se você tem algum tipo de doença, algum tipo de distúrbio, que você toma um remédio, ele vai, às vezes, por exemplo, emocional, ele vai amenizar aquilo, mas ele não vai resolver. Você vai precisar de um tratamento com outro profissional para resolver aquilo. E, às vezes, como você está tomando remédio, bloqueia de entender realmente a origem. Óbvio que se for feito por um médico, você estiver passando com um psiquiatra, aí sim, faça, tome. Você está
um medicamento controlado por um profissional. Mas não aquela coisa de, eu tô assim, eu vou pegar para qualquer coisa. Não, às vezes é o teu corpo falando, ei, olha para mim. A maioria das vezes é isso. Gente, se você tem uma dor constante, é o seu corpo falando, pelo amor de Deus, olha para mim que eu preciso que você faça algo. Eu vou contar uma história pessoal aqui, que é um momento de fofoca. Gente, eu tive uma época na minha vida que eu tava com... Vira e mexe, eu tinha uma dor na perna. Eu tinha vira e mexe. Eu fiquei meses, assim. Eu gosto muito de dançar, quem sabe, eu danço dança do ventre há muitos anos. E eu tava me preparando para uma apresentação de fim de ano. Eu gosto muito, eu solo, inclusive. Eu tava montando o grupo e o meu solo. Como todo ano. Só que meses, assim, vira e mexe, eu tava com uma dor, mas sabe, deixa para depois, não é forte o suficiente, dá para aguentar e vai. Na véspera da apresentação, véspera mesmo, caiu um negócio no chão, eu peguei, quando eu levantei, eu travei a coluna. Mas eu travei de uma forma que eu fiquei, juro para vocês, assim, em tratamento, para eu me livrar da dor, foram uns 3 meses, para a dor ir embora de vez. Ainda tendo que tomar remédio para controlar a dor. Mas por quê? Porque eu não ouvi o meu corpo. Meu corpo estava doendo, e ele tava falando, Pérola, tem um problema, olha, faz alguma coisa aqui. E eu não vou olhar, eu vou continuar vivendo. As dores, elas são um alerta de que tem um problema. Se você não cuida do problema, explode e fica pior. Naquele caso, eu não estava nem tomando remédio para mascarar a dor. De vez em quando alguma coisa, mas não estava tomando. Mas agora, se você é uma pessoa que toma, é pior ainda, porque você nem prestar atenção nos sinais que você está prestando. Então, observe o teu corpo, porque eu tenho uma coisa que eu falo muito para as pessoas que eu atendo, quando elas vêm para mim com esse negócio de que vira e mexe, fica doente e tal. Eu falo, olha o teu corpo, que se você não parar, o teu corpo para você. Não adianta você querer abraçar o mundo, fazer um monte de coisa, porque o teu corpo te para. Não adianta. Eu já tentei brigar muito com o meu corpo, ele sempre ganha. Ele sempre ganha. E além dessa coisa do sinal do que tu tá fazendo demais e tá descansando pouco, tem a coisa do tu tá fazendo uma coisa que não te dá prazer. Tu tá trabalhando com alguma coisa que não é o teu propósito. E aí o corpo reclama. O corpo reclama com uma dor, o corpo reclama com uma inflamação. E a gente às vezes não se dá por conta disso, né? O que é? Porque uma das coisas que tu falou é fundamental, assim, quando tu tem uma dor, tu tem uma doença, qualquer que seja, para e pergunta, o que tu quer me dizer? O que essa doença quer me dizer? Ouve o teu corpo. Que alguma coisa está errada. Além do físico, alguma coisa está errada na vida, né? É bem isso. E a dor é um sinal muito claro de que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que não está certa na vida. E muitas das vezes é o estresse e o cansaço, né? Sim. E é interessante porque, como você trouxe uma técnica tão simples e que pode ajudar tanto a gente a aliviar no dia a dia, e algo que você precisa de coisa de minutinhos para a gente fazer. E façam, gente, faz tanta diferença. Eu embarquei nessa questão de terapias, de técnicas, e faz tanta... Quando eu deixo de fazer por algum motivo X, ou porque, por exemplo, eu estou estressada e está tão uma correria que eu acabo deixando de lado, é outra pérola, é outra qualidade de vida, é outro. Daí quando você para, centra, faz o que você sabe que tem que fazer, muda em questão de minutos. Não é que resolve tudo, o problema continua lá, e às vezes você não consegue aliviar tudo, mas alivia a carga, sabe? É diferente, às vezes só você respirar muda todo o jogo. Muda tudo, você tem mais calma, paciência, fala, ok, eu vou resolver. Dá até esperança, tem hora que você fala, ok. Dá até esperança de que vai acontecer, então cuidem de vocês. Respire fundo. Respire fundo e faz o que tem que fazer por você. Aceita, agradece, respira e segue.
Sim. E Maia, como é que se alguém quiser atendimento com você, como é que te encontra? Fala para o pessoal. Eu vou deixar aqui algumas coisas, contatos abaixo, mas fala para o pessoal como eles te encontram. Pode me chamar pelo meu Insta, pode me chamar pelo meu WhatsApp, que é 51999852683. Meu Insta é @mariaeamorosa, que vem de Maria Eliane Amador Rosa. E é isso. Eu tenho Face também, mas é mais fácil de eu ver as chamadas, né, no Insta e no WhatsApp. É mais rápido de se comunicar. Ai, maravilha. Eu amei o nosso papo, a nossa conversa. Foi muito gostoso. Como vocês viram, gente, se vocês quiserem entrar em contato com essa mulher maravilhosa, corre no Instagram dela, vai dar uma olhadinha, conversa com ela também no WhatsApp e agende sua sessão, se cuida, aprenda a respirar e cuidar de você mesmo no dia a dia. Gratidão por estar aqui, foi um papo muito bacana, tá? Foi um prazer imenso ter você aqui, minha amiga. Eu vou deixar aqui abaixo também, para quem não conhece a nossa formação Seja Dono da Sua Própria Cura, para você começar a criar esses movimentos que a gente trouxe aqui, que a gente traz algumas técnicas ali para você ter o poder para você se cuidar, porque a gente fala, você não vai ter terapeuta 24 horas por dia. Então você tem que entender como é que você cuida de você para justamente se equilibrar e também não ficar dependente de remédio todo o tempo. Para você cuidar de você e tratar a raiz dos problemas e não mascarar elas. Então, eu vou deixar aqui abaixo. Então, se vocês tiverem interesse, clica aqui, dá uma olhadinha lá na formação. Adquira a formação, porque ela é poderosíssima. Poderosíssima mesmo. E é isso, gente. Em breve teremos mais um podcast aqui do Fofocas Terapêuticas, gostoso. Eu tô querendo fazer um dia de marcar um café. Cada um traz a sua coisa, a gente vai comendo e conversando. Eu vou fazer isso, porque aqui a gente tem que fazer isso depois. Gratidão, sua linda. Quer deixar uma mensagem final? Quero agradecer por estar aqui. Muito feliz de estar aqui. Agradecer a tua existência, Pérola. Agradecer a tua existência. Agradecer a quem te pôs nesse mundo e quem te pôs no meu caminho. Agradecer a Deus. Muito obrigado. Espero que todos que cheguem a esse vídeo levem alguma coisa de bom para si. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Me emocionei aqui agora. Gratidão, Deus honre e abençoe tua vida. Muito obrigada também por ter entrado no meu caminho. E é isso, gente. Aproveitem, se cuidem, se amem, se priorizem, tá? Um beijo.